Oi gente, tudo bom? A gente está hoje de novo aqui para falar sobre direito civil no nosso canal Direito com Elas. A gente começou na semana passada uma série para falar sobre direito e novelas, sobre algumas questões que eles colocam em novelas que não é exatamente como se coloca, e a gente vai conversar sobre esses aspectos aí que os autores colocam nas novelas para ver como é na vida real. Na semana passada a gente falou a respeito do amor à vida, aquela questão do Atílio, que acabou perdendo a memória, acabou casando com outra pessoa enquanto estava sem memória. Hoje a gente vai falar de uma novela mais atual que está no ar, que é A Força do Querer. Essa novela tá cheia de babado, de traficante e tal, esse negócio todo. E a gente vai tratar de um assunto lá, que é o caso da Ritinha, do Rui e do Zeca. Vamos lá? Qual é o caso que acontece com esse triângulo amoroso envolvendo aquelas pessoas feias, né? Que é a Isis Valverde, né? Essa pessoa sem graça. E o Zeca, que é aquele mito, aquela coisa de louco. Maravilhoso! Que é o Marco Pigossi. E o Rui, que é mais ou menos, né? O Fiuk. Não é como o pai dele, aquela maravilha, Fábio Júnior. Mas esse triângulo amoroso formado por Zeca, Rui e Ritinha, nós temos aí um problema jurídico envolvendo o casamento. Por quê? Porque a Ritinha morava lá em Parazinho, a terra do carimbó, coisa e tal, casou com o Zeca. Pois bem, casou com o Zeca e tal, já estava grávida inclusive. E aí o Rui foi lá, atiçou, e ela é bem safadinha. No dia do casamento dela, que ela já havia se casado com o Zeca, ela foi encontrar com o Rui, o Zeca pegou os dois no flagra, eles fugiram para o Rio de Janeiro e depois, aí, conversa vai, conversa vem, várias coisas que aconteceram na novela, ela acabou se casando com o Rui. Inclusive o Rui pensa que o filho deles é filho dele, na verdade é filho do Zeca. Ora, como é que a Ritinha podia se casar com o Rui se ela já era casada com o Zeca? Pois é, esse é o nosso problema na novela Força do Querer. Vamos dar uma olhada antes no 1521 para ver o que fala a respeito de quem é que pode se casar, né? O que diz o 1521 a respeito dos impedimentos matrimoniais? Diz o 1521 caput, não podem casar. Vejam que o caput já diz uma situação definida, não podem casar. E aí tem várias situações, e nós temos aqui no inciso 6, não podem casar as pessoas casadas. Ora, se não podem casar as pessoas casadas, significa que se uma pessoa casada se casar, o casamento dela não vale. E no Brasil nós temos uma questão importante aqui. Não é apenas a questão, gente, envolvendo o fato do casamento não valer. Aqui no Brasil, o fato de uma pessoa casada se casar com outra, ela gera um crime, que é o crime da bigamia. Então, uma pessoa que já é casada e casa com outra, tendo ciência desse fato, evidentemente, ela comete o crime de bigamia. Então, existe uma situação de crime, que nós não vamos tratar, porque não é o momento de nós tratarmos de direito penal, e sim do civil. Vamos tratar da questão civil. Se não podem, gente, vejam que não é como 1523, que trata das questões de causas suspensivas do casamento, e sim de questão de nulidade absoluta. Então, se não pode casar, casando uma pessoa casada, ocorre a nulidade absoluta do casamento. Significa que o segundo casamento é nulo de pleno direito. No nosso caso, Ritinha se casou primeiro com Zeca. O casamento de Ritinha com Zeca, já que ambos eram solteiros quando aconteceu o casamento, ele é válido de pleno direito, totalmente válido. E eles não se divorciaram para que Ritinha pudesse casar com o Rui. E mesmo assim, Ritinha casou-se com o Rui. Significa que o casamento de Ritinha e Rui é um casamento putativo. Ah, professora, putativo, que horror. Pode falar palavrão direito com elas? Não, gente, é palavrão, né? Simbora, que essa palavra, né? Se é putativo, com o nome desse não poderia ser coisa boa. Mas putativo não é palavrão. Deixa eu passar o carro de polícia aqui fora. Putativo, gente, não é palavrão. Você já deve ter ouvido até... Vocês devem até já ter ouvido falar de putatividade em outras questões ligadas ao direito, vocês têm direito de família, que o putativo em direito civil é aquele que parece, mas não é. Então o casamento putativo é aquele que parece um casamento de verdade, tem aparência de um casamento de verdade, mas não é um casamento de verdade. Por quê? Porque ele tem uma nulidade, ele tem um defeito, ele tem um problema. Então o casamento da Ritinha com o Rui é um casamento putativo, porque ela já era casada com o Zeca. Por isso que na novela, para quem não assiste, a Ritinha tá tentando desesperadamente obter o divórcio do Zeca. E a coisa tá um pouco enrolada. Por que ela quer obter o divórcio do Zeca? Para que ela consiga legalizar o casamento com o Rui, mas aí já vem o primeiro buraco da novela. Veja,
ainda que ela consiga obter o casamento, o divórcio do Zeca, o casamento dela com o Rui não será válido. Por que não? Veja, se eu sou casada com uma pessoa e me divorcio, somente após o divórcio do primeiro casamento é que eu posso me casar com o segundo. Então, eu não posso me casar com uma pessoa, já sendo casada, me divorciar da primeira e validar o segundo casamento. Não pode. O que eu tenho que fazer? Divorciar do primeiro e casar com o segundo. Vamos supor que essa fosse uma situação real. Como seria resolvida essa questão? O correto seria, verificada que houve alguma confusão, vamos supor que tenha sido esse o caso. Teria que haver o divórcio do Zeca com a Ritinha, e após o divórcio, o Rui e a Ritinha deveriam se casar novamente, porque o primeiro casamento deles, de Rui e Ritinha, não tem valor nenhum. Ele é um nada jurídico, ele não tem valor, é nulo de pleno direito. Tem que ser considerado, então, a nulidade do segundo casamento, e aí sim, após o divórcio, declarada a nulidade do casamento dos dois, eles se casam novamente, e o casamento, sim, esse segundo casamento seria validado. Não há como validar o casamento nulo. Tem que primeiro, então, ser declarado nulo, para depois validar o casamento. Então, na novela, ainda que Ritinha consiga obter o divórcio do Zeca, o casamento dela com o Rui não pode ser validado. Claro que na novela, já falamos até no nosso outro encontro, existe a licença poética, eles não estão muito preocupados em esclarecer essas questões, mas nem o divórcio do primeiro casamento vai permitir a validade do segundo casamento. O segundo casamento vai continuar sendo um casamento inválido, vai continuar sendo um casamento nulo de pleno direito, sem valor algum, e portanto, primeiro tem que se obter o divórcio, obtido o divórcio, somente aí seria possível a Ritinha casar-se novamente, no caso com o Rui. Caso contrário, não seria possível essa condição, de acordo com o que prevê o 1521. Sempre num caso, gente, de casamento, de um segundo casamento, quando uma pessoa já é casada, o segundo casamento será sempre o casamento putativo, será sempre o casamento nulo. Não há como validar o segundo casamento. Sempre o segundo é que é o casamento nulo. A não ser, evidentemente, que o primeiro casamento é que não tenha validade. Vou dar um exemplo rápido para vocês, acontecido comigo quando eu trabalhava no núcleo de prática jurídica de uma universidade. Uma cliente nos procurou querendo fazer o divórcio e trouxe a certidão. Ela trouxe uma certidão da igreja, sei lá, vamos supor, Nossa Senhora do Carmo, lá na Bahia. Eu falei, não, isso aqui é a certidão do casamento na igreja, eu preciso da certidão de casamento civil. Mas doutora, eu só tenho essa certidão. Eu falei, como a senhora só tem só essa certidão? Eu preciso da certidão de casamento que a senhora casou no civil. A senhora casou no religioso e depois validou no civil? Onde está a certidão de casamento validada no civil? Eu não tenho outra, eu não fiz casamento no civil, eu só tenho essa certidão de casamento. Meu casamento foi na igreja. E vale casamento religioso, né? E aí o que aconteceu? Eu falei, bom, se a senhora não tem, a senhora não fez casamento civil, então a senhora não é casada. Então a senhora não tem que fazer divórcio nenhum, a senhora vive em união estável. Então se esse fosse o caso da Ritinha, se ela tivesse casado só na igreja e não tivesse regularizado no civil, ela poderia casar novamente, porque o primeiro casamento dela não existiria. Não existe, então como nesse exemplo seria possível. Mas se o primeiro casamento for válido, o segundo será sempre um casamento nulo de pleno direito. Legal, pessoal? Deu pra pegar? Então muito cuidado com isso, com essas questões legais, são detalhes que às vezes passam despercebidos, mas que vão influenciar e muito, gente, questão de reconhecimento de filhos, questão de sucessão, questão de herança. Por isso a importância de você saber sobre validade de casamento, nulidade, etc e tal. Beleza, pessoal? Então se você curtiu, dá o seu ok aqui embaixo, continue acompanhando nossos vídeos no nosso canal, continuem com a gente, acompanhando, temos vídeos diferentes todos os dias, dos mais variados assuntos. Beleza, pessoal? A gente se encontra na próxima semana. Um beijo, até lá!